Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nessa aula nós vamos falar sobre gestão do tempo e produtividade. A ideia é a gente dar algumas dicas, fazer algumas reflexões para como que a gente pode aumentar a nossa produtividade profissional e também a nossa habilidade pessoal, né, de lidar com situações. Vamos lá? Bom, a primeira questão, sempre quando eu penso em gestão do tempo, eu sempre faço a seguinte pergunta: por que você quer mais tempo? Se você tivesse mais tempo, o que você faria com ele, né? Parecem perguntas assim até óbvias, né? Mas o tempo ele tem algumas características, né? O tempo ele por exemplo, ele é limitado. Um dia tem 24 horas, sempre. Independente do que você faça, da nossa vontade, o dia sempre vai ter 24 horas, né? E dentro dessas 24 horas a gente precisa fazer tudo, né? Trabalhar, questões da nossa vida pessoal, descansar, nos alimentarmos, higiene pessoal. Então tudo isso tem que ser organizado dentro desse dia. Então, uma das coisas que eu pergunto para os meus alunos, quando a gente fala sobre gestão do tempo, é que o nosso tempo ele tem que ter sentido, ele tem que ter, né, que eu falo para eles é que tem que ter sentido, significado. Eu vou ter mais tempo, legal, eu vou conseguir me organizar melhor e o que eu vou fazer com esse tempo? Que eu consegui, né, que eu consegui me organizar melhor e eu vou ter um pouco mais de tempo ali, vago durante o meu dia, da minha semana. Será que eu vou usar isso de uma forma positiva para mim, né? Para cuidar de mim, da minha saúde, da minha família, de questões que são relevantes, que vão fazer diferença para a minha vida? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar, né, quando a gente fala em gestão do tempo. E eu sempre costumo dizer também que é diferente a pessoa que é a pessoa que está ocupada e a pessoa que é produtiva, né? São coisas diferentes. Às vezes a gente acha que uma pessoa que fica o tempo todo fazendo alguma coisa é uma pessoa produtiva, não necessariamente, né? Aquela pessoa que trabalha, né, que acorda cedo e que fica até tarde trabalhando e tal, né? Não necessariamente ele está sendo produtivo, ele está produzindo algo, né, que vai ser importante e relevante para a vida dele, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, duas relações da diferença em que é estar ocupado e ser produtivo. Aí eu vou pedir para você, né, pausar o vídeo aí por alguns segundos e você dar uma olhadinha. Aí você veja onde você se encaixa, né? Você está mais para estar ocupado ou você está mais para ser produtivo? Vamos lá. Ok, pessoal? Fizeram a sua avaliação? Então, se você está mais do lado de estar ocupado, provavelmente você precisa muito, né, disso tudo que nós vamos estar falando aqui, né, que é aprender a gerenciar melhor o tempo, aprender a gerenciar melhor as tarefas que nós temos no nosso dia a dia. Então, vamos ver algumas dicas que a gente pode fazer isso. Bom, a primeira questão é que eu passei para vocês, está aqui na nossa sala virtual, um inventário de diagnóstico de tempo, de administração do tempo. São perguntas, né, afirmações, onde você vai dizer lá se você concorda ou não, né, se você vai dizer exatamente qual que é a situação para sua avaliação para cada item, e depois você vai somar isso e você vai ver como é que está a questão da gestão do seu tempo. Então, mais uma vez, eu quero que vocês parem o vídeo, entrem na nossa sala virtual e vocês façam o inventário, tá certo? Isso demora alguns minutos, né? Façam com calma. Lá no finalzinho do inventário tem a forma de tabular isso, tá certo? E aí nós vamos ver como é que vocês estão, cada um, na gestão do seu tempo. Vamos lá. Ok, pessoal, vocês fizeram o inventário? Agora vamos falar um pouquinho, né, da interpretação do inventário, tá certo? No final do inventário você tem uma tabulação geral,
de pontos onde você diz se você administra bem ou não o seu tempo. Visto isso, você vai olhar para cada item do inventário, né? Para cada item, aonde que está, como a gente diz, o gargalo da administração do seu tempo, tá? Então eu vou olhe lá vai ter uma pontuação, né, de cada um deles. Aqueles que deu uma pontuação que está com problemas, né? Você vai avaliar aqui dentro do que eu vou falar, e eu vou explicar um pouquinho cada um deles, tá certo? Isso já são pontos onde você pode trabalhar no seu dia a dia, já são pontos de melhoria. Então vamos lá. A letra A significa planejamento do tempo no geral, tem a ver com como que você se organiza dentro do seu dia, né? Se você sabe administrar o seu tempo, suas tarefas dentro do tempo disponível. Então, se você está com problemas nisso, então você precisa trabalhar essa organização. B, administração por crise. O que é a administração por crise? É o famoso bombeiro, né? Apagador de incêndio. Então, provavelmente, você perde muito tempo gerenciando crises que talvez poderiam ser evitadas. Talvez por maior planejamento, por antecipação de problemas. Então, isso pode estar impactando negativo na administração do seu tempo. C, organização pessoal, né? Organização pessoal é organização mesmo, tanto a parte física, né, como, assim, das suas coisas, né? Então, eu demoro demais para encontrar as coisas que eu preciso, e tanto a organização do ponto de vista, por exemplo, você usa um computador e aí você tem que achar os arquivos, você não sabe onde estão as coisas. Então, se você tem problemas nesse aspecto, também tem que dar uma olhada nesses itens. O D, comunicação. Comunicação é a maneira como você se comunica. Sim, a comunicação pode gerar perda de tempo. Então, se você, por exemplo, tem uma comunicação que não funciona muito bem, você tem que voltar, explicar de novo. Isso pode gerar ruído de comunicação, isso vai gerar perda de tempo. E, tomada de decisão. Aí existem dois lados, né? Ou você demora demais para tomar decisão, ou você toma a decisão de forma precipitada, né? Se você demora demais, talvez porque você queira ter mais informações, ou você está indeciso, isso gera perda de tempo. Se você toma a decisão muito precipitadamente, isso também pode levar a erros, e esses erros retrabalhos e perda de tempo. F, diagnóstico de problemas, né? Tem a ver com você saber identificar problemas para tomar decisões, né? Muitas vezes a pessoa ela demora demais para entender o que a situação está pedindo dela, né? O que ela pode fazer. Então, tem algumas técnicas também que você pode utilizar para isso. G, delegação. Delegação tem a ver com você delegar, né? Transferir, né, algumas responsabilidades, algumas tarefas para outras pessoas, ou mesmo para automatizar alguma coisa. Então, por exemplo, tem gente que é muito centralizadora, né? Quer fazer tudo ela mesma, né? Nem sempre isso dá certo, e às vezes você quer fazer isso e você perde tempo para fazer isso. Desde do ambiente de trabalho até coisas do nosso dia a dia. Vamos dar um exemplo para vocês, né? Colocar contas no débito automático, né? Então, se você, por exemplo, tem que pagar a conta de água, luz, né, todo mês, por que não, por exemplo, colocar no débito automático, né? Então, isso pode facilitar para vocês, né, coisas desse tipo. H, capacidade de dizer não. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade em dizer não, abraça tudo que se coloca para ela. Então, isso gera uma sobrecarga de trabalho, sobrecarga na vida pessoal, e muitas vezes isso também gera muita perda de tempo. E uso do telefone. Aí pode entender telefone como tecnologia, né? De comunicação, WhatsApp, né? E etc. Até questões relacionadas, né? Podemos levar aí também a questões relacionadas ao uso de redes sociais, né? Mas basicamente telefone e WhatsApp, comunicação de modo geral. Então, muitas vezes você perde tempo demais, né, com essas questões, e isso está prejudicando você. Delegação para cima tem a ver você negociar, por exemplo, dentro de um contexto de trabalho,
por exemplo, negociar com o seu gestor responsabilidades, né? Prazos, né? Então, por exemplo, se o gestor colocar, tem que ser para ontem, né? Tem que ser daqui 1 hora. Será que precisa? Será que eu não consigo negociar? Né? Então, tudo isso também pode gerar perda de tempo. Estabelecimento de prioridades, dificuldade em definir prioridades, o que eu faço primeiro e o que traz mais resultados. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que não são tão prioritárias ou que não trazem tanto resultados. A gente às vezes tem a tendência de fazer o que é mais fácil primeiro, né? E nem sempre o que é mais fácil é o que é mais importante. Depois a gente vai falar sobre isso. Capacidade tempo-hora tem a ver com a sua produção, né? Com a sua velocidade. Então, muitas vezes a gente precisa ser um pouco mais rápido naquilo que a gente está fazendo. Perfeccionismo. Aí entra uma questão que muita gente tem, que é a questão do perfeccionismo, né? O perfeccionismo tem a ver com a gente querer fazer as coisas com detalhes de preciosismo, que às vezes não acrescentam muito, né, no resultado final. Será que vale a pena eu ser tão perfeccionista em tudo? Né? Então, essa é uma reflexão que você tem que fazer. Objetivos pessoais. Então, os objetivos pessoais têm a ver tanto com você ter claro os seus objetivos pessoais e também dos seus objetivos pessoais não interferirem na sua produtividade. Né? Então, pensar nisso, né? Eu tenho claro o que eu quero para mim, na minha vida, meus objetivos. Eu estou dedicando um tempo adequado para isso. Flexibilidade. Flexibilidade tem a ver com, né, como o próprio nome diz, a flexibilidade. Às vezes a gente é muito rígido na forma de a gente lidar com as nossas tarefas. Eu faço sempre dessa forma. Então, às vezes tem uma maneira mais fácil, mais rápida de fazer. E aí você está perdendo tempo fazendo de uma determinada forma, né? E a gente às vezes tem que abrir a cabeça e ver que tem formas mais fáceis, mais rápidas. E o P é concentração, né? Então às vezes a gente tem dificuldade de concentrar naquilo que nós estamos fazendo, que tem a ver com as nossas distrações, que é um ponto fundamental na questão da gestão do tempo. Se você está perdendo muito tempo em fazer alguma coisa, às vezes é porque você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ou porque você está fazendo está perdendo muita concentração. A gente tem a ilusão de que a pessoa produtiva é aquela pessoa que faz tudo ao mesmo tempo. Não necessariamente. A pessoa produtiva é aquela que tem foco. Então, às vezes, vale a pena eu terminar uma coisa primeiro para começar a outra, né? Isso é um exemplo da questão com quem usa computador para trabalhar, por exemplo. Às vezes a pessoa abre várias coisas ao mesmo tempo. Não dá muito certo, né? Várias pesquisas, né, experimentos mostram que isso não é muito produtivo. Então pense um pouquinho em cada um desses aspectos, né? E o que eu posso melhorar? Escolha lá os que estão numa situação pior e o que eu posso melhorar para desenvolver melhor esses aspectos. E agora nós vamos falar de algumas dicas de administração e gestão do tempo. Primeiro, o que é administrar o tempo? Administrar o tempo é saber usar o tempo para fazer aquelas coisas que são importantes e prioritárias, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Administrar o tempo, não, como a gente viu anteriormente, não é fazer mais coisas, é fazer as coisas que são mais importantes e prioritárias. Então isso é uma coisa que é fundamental. A gente vai discutir um pouco esse conceito agora em seguida. Eu costumo dizer que os 4 pilares da gestão do tempo envolvem 4 questões: fazer as coisas pelos motivos corretos, fazendo as coisas certas no momento certo e da melhor forma. São os 4 pilares da gestão do tempo: motivos, coisas, momento e maneira de fazer. Eu tenho que fazer as coisas pelos motivos certos, pelas que vão trazer para mim resultados que são importantes para a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu tenho que fazer as coisas certas, né? Existe um princípio da gestão do tempo, onde é o princípio de Pareto, né? Onde 20% das coisas que eu faço trazem 80% do resultado.
Então, muitas vezes é melhor eu me concentrar naquilo que é mais importante e deixar as outras coisas para lá, do que eu tentar fazer tudo. No momento certo, será que é o momento correto de fazer isso? Né? Tem coisas que eu posso fazer depois, tem coisas que eu posso programar, né? Que são coisas que não são tão, né, tão prioritárias naquele momento. E a maneira correta, a melhor forma de fazer. Estou fazendo da melhor forma que eu posso fazer? Existe uma forma mais fácil, mais rápida? A tecnologia, né, hoje em dia ajuda a gente a fazer muita coisa, por exemplo. Então tem coisas que eu poderia fazer, né, de uma forma mais prática, né, mais rápida. E assim eu poderia usar esse tempo para fazer outras coisas mais prioritárias. Matriz do gerenciamento do tempo. Isso é uma técnica muito utilizada em gestão do tempo, onde nós temos princípios que ajudam a gente a entender como a gente administra o nosso tempo e como que eu posso melhorar o nosso tempo. Então, esse é um exercício que você pode fazer também, tá? Que nós vamos vou mostrar a matriz para vocês, né, daqui a pouco, e aí vocês podem fazer essa reflexão. Primeiro, é entender o que é importante e o que é urgente. Mas, Rogério, será que não é a mesma coisa? A gente confunde às vezes, né? Porque as coisas se sobrepõem, né? Mas vamos tentar diferenciar coisas importantes de coisas urgentes. O que é uma coisa importante? Importância tem a ver com resultado, né? Importante é aquilo que vai trazer algum resultado para aquilo que vai ter a ver com nossa missão, com nossos valores e com nossas metas prioritárias. Importante é aquilo que traz resultado. Então, gravem essa frase. Importante é aquilo que traz resultado, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Para trabalhar com coisas importantes, nós temos que ter iniciativa, proatividade. Geralmente, é claro que isso, né, não dá para generalizar, mas geralmente coisas importantes são coisas mais difíceis. Por exemplo, como vocês estão fazendo agora. Vocês estão estudando, se preparando profissionalmente para a carreira profissional, e demanda tempo. Vamos combinar, né? Fazer um curso, né, dá trabalho, né? Eu sei que é difícil. Como vocês, eu também sou estudante, né? Eu sou eterno estudante. E eu tenho que ter tempo. Às vezes era mais fácil, por exemplo, a gente tá lá assistindo um streaming, lá, uma série, um filme, né? Do que tá estudando. Então, mas, claro, você também pode fazer isso, mas tem um momento certo para fazer. Coisas importantes são coisas que agregam para minha vida. São coisas que vão ajudar posteriormente ou em algum momento que eu consiga atingir os meus objetivos de vida. Agora, coisas urgentes são coisas que exigem nossa atenção imediata, tem que ser agora, né? Não dá pra gente esperar. A coisa urgente sobrepõe, né? Se impõe a gente tem que fazer. Por exemplo, um telefone que toca, a gente tem que atender, né? Uma coisa um prazo que está vencido ou está prestes a vencer, eu tenho que dar um jeito de fazer isso agora, porque senão eu vou ter prejuízo, vou ter algum problema, né? Assuntos urgentes geralmente são mais óbvios, né? Eles nos impressionam, né? Eles insistem para que aquela coisa seja feita agora. Coisas urgentes vão trazer para a gente muitas vezes estresse, muitas vezes reorganização daquilo que eu estava fazendo. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa importante e aí, ai meu Deus, eu preciso fazer isso agora. E aí você tem que correr, parar tudo que você estava fazendo para ir fazer aquilo que você estava fazendo, parar de fazer aquilo que você estava fazendo, que era mais importante, e fazer o urgente, né? Se a gente pegar essas duas características, urgente e importante, e colocar isso numa matriz, né? O que é a matriz? A matriz é esse quadrante aqui, dividido, né, em 4 partes. A gente colocar aqui nessa linha. Urgente, o que é urgente, o que é não urgente.
o que é importante, o que é não importante, né? Nós vamos ter quatro áreas, né? E nessas 4 áreas a gente encaixa algumas coisas que a gente faz, né? Essa é a matriz de gerenciamento do tempo. Por exemplo, tem coisas que a gente faz que são importantes e urgentes, ou seja, tenho que fazer, né? Agrega valor, agrega resultado, mas por, sei lá, por falta de planejamento, por uma situação, se tornar urgentes, eu tenho que fazer de forma imediata. Então, são coisas que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e fazer. Então, por exemplo, crise, né, crise, teve lá uma situação, um exemplo, meu filho caiu, né, na escola e se machucou. Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para ir lá socorrer meu filho, né, por exemplo. Um prazo, eu tenho que entregar alguma coisa no meu trabalho e tem que ser agora. Ou numa situação profissional, né, pensando no contexto, né, do nosso curso. Acontece um atendimento de urgência, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e fazer e ajudar nesse processo de admissão do paciente. Então tudo isso são coisas urgentes, tá certo? Só que por outro lado, eu tenho coisas que são importantes, mas não são urgentes. São coisas que agregam valor, mas eu tenho como me planejar para fazer isso. Eu tenho como me organizar para fazer isso. E, consequentemente, eu consigo fazer isso de uma maneira mais calma, de uma maneira com mais atenção, né? Então, por exemplo, atividades de prevenção, atividades de CP, na teoria, né, de gestão do tempo, significa capacidade de produção, são aquelas coisas que eu faço que aumentam a minha capacidade de fazer as coisas. Por exemplo, estudar. Né? Estudar é uma atividade CP. Eu estou estudando, por exemplo, estamos estudando agora a gestão do tempo. Opa, então é uma coisa que está dentro do quadrante 2. A não ser que você esteja fazendo essa aula no último dia, né? Aí talvez já está no 1. Então, por isso que você se programar. Então, são atividades que eu faço que me ajudam. Atividades de prevenção, por exemplo, tem a ver com questão de saúde. Fazer exames, cuidar da saúde, fazer atividades físicas, né? Então, também são coisas que estão desse quadrante. Desenvolvimento de relacionamento, né, com as pessoas, de qualidade, com tempo, está dentro desse quadrante. Identificar novas oportunidades, né, pesquisar novas oportunidades profissionais, pessoais. Planejamento, planejar a nossa semana, nosso dia, nosso mês. E recreação também, olha que legal, pessoal. Recreação é uma coisa que é importante, mas não é urgente. Então, eu posso assistir lá meu filme no streaming, né? Eu posso curtir uma noite, eu posso viajar, mas se eu fizer isso de uma forma que está substituindo outras coisas também, que não é aquele momento, também pode não ser uma coisa importante. Se tornar uma coisa urgente, né? Não ter a coisa. Então, mas é importante sim descansar, viajar, se divertir. Por outro lado, eu vou ter coisas que são urgentes, mas não são importantes. O que é coisa urgente e não importantes? Por exemplo, coisas que não agregam nada na minha vida, né? E são, assim, eu estou matando o tempo, né? Entre aspas, né? Ou, de alguma forma, coisas que eu não me planejei e se tornaram não importantes, né? Então, se tornaram urgentes, desculpa, é importante, mas não eram importantes, mas se tornaram urgentes. Então, por exemplo, sem interrupções, uso de tecnologias. Às vezes eu fico lá no WhatsApp, né, muito tempo, vendo coisas que, né, no Facebook, por exemplo, né. É legal, eu tenho que ter esse momento. Agora, se esse momento está me atrapalhando, aí eu tenho que repensar. Questões urgentes próximas, atividades populares, no sentido assim, fazer coisinhas que são gostosinhas de fazer, né, mas que não agregam muito para a minha vida, né. E aí, por outro lado, tem coisas que não são nem importantes nem urgentes, né, ou seja, coisas que é só perda de tempo, detalhismo, pequenas tarefas, né, atividades que não agregam nada, mas ao mesmo tempo não são importantes também, né. Então, qual que é a grande questão da matriz? A matriz é o seguinte: eu tenho que tentar
trazer tudo que eu faço, o máximo possível, dentro do quadrante 2, que são coisas que são importantes, mas não são urgentes, certo? O máximo possível de planejamento, de organização, para que eu possa trazer tudo para o quadrante 2 e não ficar no quadrante 1, nem no quadrante 3, nem no quadrante 4. Só que, muitas vezes, é inevitável as coisas do quadrante 1. Certas coisas não tem jeito. Eu dei exemplo, né? O filho machucou na escola, eu tenho que ir, não tem jeito, né? Eu tenho que resolver. Ou aconteceu um problema urgente, eu tenho que resolver, que é importante eu resolver. Né? Então o quadrante 1 vai acontecer, mas eu tenho que tentar deixar ele menor. O que eu tenho que evitar ao máximo? É o quadrante 3 e 4, é aquelas coisas que não são importantes, sejam urgentes ou não. O máximo possível eu tenho que tirar essas coisas do meu dia a dia. Né? Eu tenho que transformar essas coisas para os quadrantes de cima, tá certo? Principalmente para o quadrante 2. Então aí vai uma reflexão para vocês, né? Dê um pause aí, pegue uma folha de papel, desenhe esse quadrante, né, dentro do papel, né, do jeitinho que está aí. Aí você vai pensar, a atividade é o seguinte, é uma atividade para você refletir também. Pensa na sua semana típica, né, essa semana normal, assim, onde não houve nenhuma alteração. Por exemplo, uma semana que tem feriado já é uma semana diferente, ou uma semana que eu tive uma situação muito complicada, né, também é uma semana diferente. Pensa numa semana típica. Quais as coisas que você faz, né? Desde estudo, trabalho, questões, né, pessoais, familiares, lazer, tudo que você faz, atividade física. E tenta encaixar isso dentro desses quadrantes. Aí você vai ver onde está aparecendo mais coisas, tá? E aí você faz uma reflexão. O que eu posso fazer para melhorar essa minha matriz, né? Como é que eu posso tentar trazer, né, coisas mais para o quadrante 2? Tá legal, pessoal? Também nesse momento eu vou pedir para vocês pararem o vídeo, façam essa atividade e aí na seguida nós vamos falar de dicas, de algumas dicas para ajudar vocês nessas questões. Vai lá. Ok, pessoal, agora nós vamos falar de algumas dicas, né? Algumas técnicas de gestão do tempo. São coisas que são relativamente simples de fazer, mas tem um impacto muito grande na sua administração do tempo. A primeira coisa é o planejamento. Professor, gestão do tempo não existe sem planejamento? Não. Eu não tenho o hábito de planejar, mas você tem agora que fazer um esforço para fazer um planejamento mínimo da sua rotina. O seu planejamento pode ser muito simples, né? Com o passar do tempo, por exemplo, eu faço isso num caderno, né? Tem gente que usa uma agenda, né, tanto física, né, em papel, quanto uma agenda digital, né? Você tem várias ferramentas. A gente vai falar disso, inclusive, num dos módulos do nosso curso sobre agendas, né? Uso de tecnologia. Então, você pode usar. Tem até aplicativos. Eu vou trazer alguns aplicativos também que ajudam a organização de rotina, mas num outro módulo. Mas, assim, não importa como. Seja de uma maneira simples ou de uma maneira mais elaborada, você tem que planejar, no mínimo, sua semana. O correto é a gente planejar no curto, no médio e no longo prazo. Curto prazo, isso também depende muito do que você quer. Eu, por exemplo, eu estabeleci para mim que curto prazo é uma semana, 15 dias. Isso para mim é curto prazo. Tudo que eu tenho que fazer na semana, no 15 dias, né? E, claro, dentro da semana eu distribuo isso dentro do dia, né? Mas como é o meu tipo de trabalho, né? Eu sou professor e tal, meu trabalho ele é um pouco mais flexível de horários e algumas coisas, eu prefiro planejar a semana. Mas você pode planejar só o dia, mas tem que ter um planejamento de curto prazo. Médio prazo, aí pode variar, um mês, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos. E longo prazo, no mínimo 1 ano.
Professor, como é que eu vou adivinhar? Como é que eu vou adivinhar o que vai acontecer daqui a um ano? Não é uma questão de adivinhar, né, pessoal? É uma questão de planejar. Um plano, eu costumo dizer que um plano é uma bússola. O plano diz a direção aonde a gente tem que ir. Ela não diz o caminho. Quem diz o caminho é o mapa, né? O mapa, ele diz, se você pegar um mapa, por exemplo, um mapa de aplicativo, né, de GPS, ele vai dizer exatamente, né, no carro, assim, onde você tem que ir, né? Um plano não é isso. O plano te dá uma direção. Olha, eu quero chegar lá. Os caminhos podem variar, né? Um plano ele pode ser mudado. O planejamento pode mudar e deve mudar, né, à medida que acontece. Mas eu tenho que ter um planejamento. Então, o primeiro passo é ter um planejamento de o que eu devo fazer, o que é importante eu fazer, quais são as atividades prioritárias, né? Quais são as coisas que eu posso deixar de fazer naquele momento. Então, é um planejamento. Aí entra com o segundo, metas e prazos. Tudo tem que ter metas e prazos, objetivos, metas e prazos. Aonde eu quero chegar e o prazo para aquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu tenho que ter metas no mínimo semanais. Exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre falo isso para os meus alunos, né, para as pessoas com que eu trabalho. Eu tenho que ter meta de estudo, por exemplo. Nessa semana, o que eu vou fazer de estudo? Eu vou assistir tantos vídeos, né, por exemplo, no nosso curso, eu vou assistir tantos vídeos, vou fazer atividades, vamos supor que você estude também em outra questão, outro lugar, e aí você tem um trabalho para fazer. Então, quais são as metas, quais são os prazos, as datas reais, possíveis, datas de limite. Então, estabelecer isso. Outro ponto também é não confiar na memória. É você anotar tudo o que você precisa fazer num papel, num computador, onde você quiser. Então você pega, faz o download daquilo que você precisa fazer, uma relação de coisas. Existe uma forma, né, que assim, eu tô com a cabeça cheia, eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, então o que eu faço? Pego um papel, por exemplo, escrevo tudo o que eu tenho que fazer, depois eu vejo quais são as prioridades e planejo isso. Então, isso é uma coisa que ajuda na sua gestão do tempo. A questão das distrações, que eu já comentei, né, anteriormente, evitar distrações, né? Distração é aquilo que não vai agregar muito para você, né? Então, evitar distrações. Redes sociais muitas vezes é uma distração, então toma cuidado com isso. Ter um tempo para você, cuidar da sua saúde, praticar uma atividade física, fazer coisas que você gosta, né? Cuidar de você não é só fazer uma atividade física, também ter momentos de lazer, momentos prazerosos com sua família, com seus amigos, né? Com seu parceiro, com sua parceira, né? Você sozinho, né? Então tem momentos prazerosos, então você tem que ter momentos para cuidar. Que isso tem a ver com a nossa saúde mental, senão a gente acaba se sobrecarregando, aí temos que ter problemas de estresse, muitas vezes até problemas de saúde mais graves, né? De doenças e tudo mais. Então, tomar cuidado com isso. E aí entra também a questão de dizer não, aquilo que eu já comentei anteriormente, saber dizer não, né? Não é não, né? Não é negociar, né? Tanto profissional quanto pessoal, né? Tem certas coisas que eu realmente não posso fazer, não devo fazer, né? Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Será que eu não estou me sobrecarregando porque eu estou deixando de... Eu estou fazendo coisas que não eram para eu fazer? Tá? Pensa nisso. Aí entra, para a gente finalizar, uma coisa que é a questão da procrastinação. Procrastinar é a gente sempre deixar para depois coisas que nós deveríamos fazer naquele momento. Né? Procrastinar faz parte da natureza humana, né? Tem pessoas que procrastinam mais, tem pessoas que procrastinam menos, mas a gente tem a tendência de procrastinar. Procrastinar muitas vezes está ligado a uma dificuldade que eu tenho de me concentrar, de enfrentar situações, né? A gente tende a fazer sempre aquilo que é mais prazeroso primeiro, ter uma fuga, né? Por exemplo, eu sou bom em fazer alguma coisa. Então você sempre tem, a minha tendência sempre vai ser fazer primeiro aquilo para depois fazer o mais difícil, né? Então, algumas dicas que eu coloquei anteriormente também ajudam você a diminuir a procrastinação. A questão
por exemplo, de você conectar tarefas a objetivos de médio e longo prazo. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu estou, por exemplo, estudando aqui, eu estou fazendo um curso. Legal, mas eu tenho que ter em mente qual que é o meu objetivo com esse curso, ou meus objetivos. Você pode, por exemplo, já trabalhar na área e você quer uma reciclagem. Você, por exemplo, você quer ingressar no mercado de trabalho, então esse curso vai te ajudar a ingressar no mercado de trabalho. Ou, por exemplo, eu não tenho objetivo de trabalhar exatamente nessa função, mas eu quero ampliar o meu conhecimento da área que eu estou estudando, sei lá. Seja lá qual o objetivo que você tenha com o curso, tenha isso muito claro, porque a hora que você começar a ficar cansado, falar, poxa, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que fazer mais aquilo, nós estamos ainda no início do curso. Então, pode ser que mais para frente, fala, poxa, né, eu já estou um pouco cansado de estudar. Então, se você tem o objetivo em mente, isso vai ajudar você a ser mais persistente naquilo que você está fazendo e procrastinar menos. Quebrar uma grande entrega em pequenas entregas. O que é isso? Eu tenho que fazer uma coisa que é muito complexa. Então, o que eu faço? Eu divido isso em pequenas tarefas. Eu tenho que fazer um trabalho de escola, por exemplo, que é grande, tantas páginas. Se eu for querer fazer tudo de um mesmo tempo, eu não vou conseguir. Então, eu divido etapas, né? Eu divido isso em etapas, isso facilita. Fazer o mínimo que a gente chama que é o mínimo possível. Não no mínimo possível, a entrega mínimo possível que a gente usa, né? Esse termo. No mínimo possível, não de fazer menos, de fazer pouco, fazer ruim, mas assim, o possível de ser entregue. Então eu coloco metas de curto prazo. Então hoje eu consigo dar conta de fazer isso, então eu vou fazer isso. Amanhã é outro dia, tá certo? Muitas vezes ajuda também estabelecer prazos e compromissos públicos. Tem pessoas que muitas vezes se motivam a fazer as coisas, que motivam você a fazer as coisas para quando você fala isso para os outros, né? Eu sei que nem tudo a gente tem que ficar falando para todo mundo, mas, por exemplo, tem coisas que motivam, né? Então, por exemplo, você fala para os seus amigos, olha, eu estou fazendo um curso, tá legal, vou fazer um curso, vou ter um certificado. Então, tudo isso ajuda você, porque os seus colegas, por exemplo, os amigos vão falar, e aí, o curso, você fez, não fez, terminou, como é que tá? Então, tudo isso também ajuda a gente a assumir um compromisso pessoal, né? Para algumas pessoas isso ajuda a assumir um compromisso pessoal naquilo que eu estou fazendo e não procrastinar. Praticar um ritual antes do trabalho. Isso também é uma coisa importante. O que é um ritual antes do trabalho? É você ter um ritual, você ter um processo para fazer as coisas. Então, por exemplo, do estudar, né? Vou pegar o exemplo de estudar aqui de novo. Então eu sempre vou fazer isso nos finais de semana. Ok, então eu vou fazer no final de semana. Vou fazer isso à noite, vou fazer de manhã. Então, tem um ritual, né? Eu vou sentar, eu vou separar uma água, vou separar um café, né? Então, ou seja, fazer um ritual para o seu cérebro. Ele entender, isso a neurociência ensina pra gente, que o cérebro, quando você faz um certo ritual, ele se prepara para o que vem depois. Então, assim, se eu faço um ritual para fazer as coisas, o meu cérebro ele fala, não, agora é momento de eu me concentrar, agora é momento de eu fazer aquilo que eu estou me programando para fazer. Então, isso ajuda também. E usar ferramentas, né? Então, nós vamos falar disso mais adiante. Agenda, lembretes, né? Você que usa no celular, no computador, você pode pôr alarmes, lembretes. Então, tudo isso ajuda a você estar melhorando a sua gestão do tempo. Tá ok, pessoal? Então, essas são dicas, né? Que ajudam você, primeiro, a fazer uma avaliação da sua gestão do tempo e também dicas que ajudam você a melhorar a sua gestão do tempo e a produtividade. E para a gente encerrar, eu vou deixar essa frase para vocês. A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo, né? Então, a melhor maneira da gente fazer uma gestão do tempo e tudo mais é a gente fazer, né? É a gente se reinventar. Tá legal, pessoal? Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.